Olá, meus koalas! Hoje é sexta-feira e vamos começar com aula de português. Bora lá? Vamos trabalhar a nossa apostila. Peguem lá, da página 34 até 37. E o assunto é receita. Preste atenção na leitura feita pela professora. Bolo de cenoura com ganache. O que você vai usar para fazer a massa? 3 cenouras médias, 2 ovos, 1 xícara de farinha de trigo, meia xícara de chá de óleo, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de farinha de trigo integral e 2 colheres de chá de fermento. Para o ganache, você irá usar 2 barras de chocolate meio amargo picado, 1 caixa de creme de leite e utensílio especial. Esse bolo é feito no liquidificador. Modo de preparar. Pré-aqueça o forno em temperatura média de 180 graus. Bata as cenouras, o óleo e os ovos no liquidificador até ficar cremoso. Em uma tigela, misture o açúcar, a farinha de trigo integral e o fermento. Adicione o creme de cenoura aos poucos, misturando até que fique uma massa homogênea. 3. Coloque a massa em uma forma untada e polvilhada. Leve ao forno por aproximadamente 30 minutos. Para fazer o ganache, derreta o chocolate em uma panela em banho-maria. Acrescente o creme de leite e misture. Aqui você também pode usar o micro-ondas para derreter o chocolate, certo? Retire o bolo do forno, espere esfriar um pouco e desenforme. Então espalhe o ganache sobre o bolo. Fica uma delícia, gente! Curiosidade! O ganache foi inventado por acidente. Por volta de 1950, um grande doceiro francês deixou uma panela de leite fervido cair dentro de uma vasilha cheia de chocolate. Por conta do acidente, ele se chamou de ganache, que significa burro ou estúpido em francês. Mas quando ele misturou o leite com o chocolate, percebeu que tinha descoberto um doce incrível e o chamou de ganache mesmo. Interessante, né, gente? Essa receita de bolo foi retirado do livro Tem Criança na Cozinha, Culinária Divertida, tá? Agora, vamos passar para as atividades. Qual é o título? Qual é o título da receita? 3. Qual é a finalidade desse texto? Ele incentiva o leitor a comer um bolo de cenoura? Ele ensina a fazer um bolo? Ou convencer alguém de que o bolo de cenoura é saudável? Qual é a função desse texto? Esse texto é um poema, uma notícia ou uma receita? Uma receita, gente. Para quem esse texto foi escrito? Esse texto foi escrito para as crianças. O que você observou no texto para identificar o público do leitor? Olha lá, o estilo dos desenhos e principalmente o título do livro, que é Tem Criança na Cozinha. Interessante, né? 6. Para entender um texto, é preciso saber o significado de suas palavras. Pegue lá seu dicionário, então. Eu quero saber o significado de ingredientes. B. Copie da receita palavras que você não conheça. Converse com seus pais e tente descobrir o significado delas. Se você não conseguir saber o significado de cada palavra, você vai consultar um dicionário e depois anotar aqui o que você descobriu. Lá na página 36, observe que o texto é formado por 3 partes. Então lá, copie o subtítulo de cada parte. Subtítulos. O título é Bolo de Ganache, né? De cenoura com ganache. Subtítulos, nós temos os ingredientes, nós temos o modo de preparo e nós temos também a curiosidade. B. Uma dessas partes não costuma aparecer na receita. Qual é, hein?
Ah, é a parte da curiosidade. Nela consta uma explicação do que é o ganache e como ela surgiu. Entenderam? 8. Sobre a parte dos ingredientes, resolva as questões. Observe essas xícaras. Nós temos 2 xícaras. Qual dessas xícaras será usada para medir a quantidade de farinha de trigo, óleo e açúcar? Circule-a na imagem. Nós estamos falando o quê? De uma xícara de café ou uma xícara de chá? Uma xícara de chá. B. Releia. 2 colheres de chá de fermento em pó. O que informa a palavra sublinhada? Chá. O que será, hein? Informa que a colher a ser usada na medida é a de chá. Entenderam? O que aconteceria se não houvesse essa informação? Você não saberia quem ou qual colher usar para preparar o bolo. Ia usar a medida errada no preparo. Na página 37. Quanto ao modo de preparo, resolva as questões seguintes. A. O preparo foi dividido em quantas etapas? Em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, 6 ou 7. Olha lá, modo de preparo. Quantas etapas foram divididas? O modo de preparo? 5 etapas. B. Para fazer o bolo, as etapas devem ser seguidas na ordem que elas aparecem? Sim, pois uma ação depende da anterior. 10. Em qual dos itens do modo de preparo os ingredientes abaixo aparecem? Circule no quadro. As cenouras aparecem no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Lá no modo de preparo, gente. Aparecem no primeiro. Os ovos, também no primeiro. A farinha de trigo, no segundo. O óleo, no primeiro. Açúcar, no segundo. Fermento em pó, segundo. E o ganache, lá no quinto. 11. Uma criança da sua idade pode fazer esta receita sozinha? Será? Não, né? Ela precisa estar acompanhada de um adulto, pois é necessário usar o liquidificador e também o forno. 12. Avalie o quadro Curiosidade. Ele trouxe uma informação interessante para o leitor? Sim ou não? Converse sobre isso com os pais e anote a conclusão a que chegaram. Então, a avaliação da pertinência e da relevância das informações do quadro é pessoal, tá? E assim, acabamos as nossas atividades de português. Aproveite o seu fim de semana, tá? Beijinhos, até segunda!